A necessidade de aprender a viver. Bom, começaremos com nossa palestra desta noite. Ante tudo, meus estimáveis irmãos, faz-se necessário saber viver, isto é algo que devemos entender. Quando palestramos com alguém, este nos conta os diversos sucessos de sua vida, nos fala, diríamos, de acontecimentos, do que aconteceu em determinadas épocas de sua história, como se a vida fosse, unicamente, uma cadeia de eventos. Não se dão conta as pessoas de que além das circunstâncias da existência, existem também os estados de consciência, a capacidade para viver se baseia, precisamente, na forma como acerta a combinar os estados conscientes com as circunstâncias da existência. Pode dar-se o caso de uma circunstância que poderia ter sido feliz, não o foi, devido a que não soubemos combinar o estado consciente com o evento em si mesmo. Quando examinamos o mundo em que vivemos, podemos verificar o fato contundente, claro e definitivo, de que há pessoas que deveriam ser felizes e não o são. Temos conhecido muitos casos concretos de sujeitos que têm uma boa casa, um belo carro, uma magnífica esposa, preciosos filhos e dinheiro suficiente, e, no entanto, não são felizes. Em troca, temos podido ver, corroborar o caso de indivíduos pobres, que estão necessitados, possivelmente humildes trabalhadores de picareta e pá, que nem gozam de uma bela mansão, nem têm mais dinheiro que o que se necessita para o sustento diário, nem usam precioso automóvel último modelo, e que, no entanto, são felizes em seus lares com seus filhos, pobres mais limpos, asseados, e suas esposas laboriosas e sinceras. Assim, pois, não é o dinheiro, em si mesmo, o que pode dar-nos a felicidade, tudo depende da forma em que um saiba combinar os estados conscientes com os sucessos ou as circunstâncias da vida prática. Se alguém colocado em magníficas condições não está à altura das circunstâncias, se não sabe combinar, inteligentemente, os estados conscientes com o meio no qual se desenrola e vive, inquestionavelmente será um desditado. Porém outro, que ainda que esteja em circunstâncias difíceis, sim sabe combinar os fatos de sua vida prática com os estados de consciência, logra bem-estar, prosperidade, felicidade, etc. Assim, pois, que se faz urgente compreender a necessidade de aprender a viver sabiamente. Se queremos uma mudança definitiva das circunstâncias da vida, faz-se necessário que tal mudança se verifique primeiro dentro de nós mesmos. Se internamente não modificamos nada, externamente a vida continuará com suas dificuldades. Ante tudo, é necessário nos tornarmos donos de si mesmos. Enquanto um não sabe governar-se a si mesmo, tampouco poderá governar as circunstâncias difíceis da existência. Quando contemplamos os diversos acontecimentos da vida, quando vemos esta ordem de coisas, podemos evidenciar que as pessoas são verdadeiras máquinas que não sabem viver. Se alguém lhes insulta, reagem furiosas. Se alguém lhes saúda, sorriem ditosas. Resulta muito fácil, em verdade, para qualquer perverso, jogar com as máquinas humanas. Pode fazer seres passar da tristeza à alegria, e vice-versa, com só dizer-lhes umas quantas palavras. Quão fácil lhes resulta, verdade? Basta com que alguém nos insulte para estarmos reagindo, basta que alguém nos dê uns tapinhas no ombro para sorrirmos contentes. Não sabemos governar-nos a si mesmos, outros nos governam, e isso de fato é lamentável, somos incapazes. É necessário compreender o que é a mente, e o que é o sentimento e o sentimentalismo. Se estudamos ao ser judiciosamente, veremos que a mente não é o ser. Na teosofia fala-se muito do corpo mental, as diversas escolas de pensamento citam. Não queremos com isto dizer que todos os humanoides possuam já o veículo mental, haverá manas, como se diz em sânscrito, ou seja, substância mental depositada em cada um de nós, mas isso não é possuir, realmente, o veículo da mente. Em todo caso a mente, seja que o ser humano possua já tal veículo, ou que esteja começando a criá-lo, ou que ainda não o tenha, não é mais que um instrumento de manifestação, mas não é o ser. O sentimento também não é o ser. Em um passado me senti inclinado a crer que o sentimento, em si mesmo, correspondia de verdade ao ser. Mais tarde, depois de severas análises, tenho-me visto na necessidade de retificar tal conceito. Obviamente, o sentimento provém do corpo astral nos seres humanos. Poderia objetar-se-me dizendo que não todos possuem esse precioso veículo quediano, e nisso sim estamos de acordo, mas sim existe a emoção, a substância correspondente em cada um de nós,
e dela, seja que se tenha o veículo sideral ou não, provém, claro está, isso que se chama sentimento. Em seu aspecto negativo, o sentimentalismo convertê-nos, pois, em entes demasiado negativos, mas em si mesmo, o sentimento não é tampouco o ser, pode pertencer ao centro emocional, mas não é o ser. A mente tem seu centro, o centro intelectivo, mas não é o ser. O centro da mente, o intelectivo, está no cérebro, isso é óbvio, mas não é o ser. O sentimento, que corresponde ao centro emocional ou ao cérebro emocional, está na região do plexo solar e abarca até os centros nervosos simpáticos e o coração, mas não é o ser. O ser é o ser, e a razão do ser é o mesmo ser. Por que temos de nos deixarmos levar nós pelos centros da máquina? Por que permitimos que o centro intelectual ou emocional nos controlem? Por que temos de ser escravos desta maquinaria? Nós devemos aprender a controlar todos os centros da máquina, devemos converter-nos em amós, em senhores. Há 5 centros na máquina, isso é óbvio: o intelectual, que é o primeiro, o emocional, que é o segundo, o motor, que é o terceiro, o instintivo, que é o quarto, e o sexual o quinto. Mas os centros da máquina não constituem o ser, podem pôr-se a serviço do ser, mas não são o ser, assim, pois, nem a mente nem o sentimento são o ser. Por que sofrem os seres humanos? Por que permitem ao pensamento e ao sentimento que intervenham nas diversas circunstâncias da vida? Se nos insultam, reagimos de imediato insultando, se ferem nosso amor próprio sofremos, e até nos encolerizamos. Quando contemplamos todo o panorama da vida, podemos evidenciar, claramente, de que temos sido, diríamos, lenhos no oceano, devido precisamente a que temos permitido que nas diversas circunstâncias de nossa existência se intrometam sempre a mente e o sentimento. Não temos dado oportunidade à essência, ao ser, para que se expresse através de nós. Sempre temos querido resolver as coisas por nossa conta, reagimos ante qualquer palavrinha dura, ante qualquer problema, ante qualquer dificuldade, nos sentimos feridos quando alguém nos fere, ou contentes quando qualquer um nos elogia, temos sido vítimas de todo o mundo tem jogado conosco, temos sido, diríamos, lenhos entre as embravecidas ondas do grande oceano, não temos sido donos de si mesmos. Por que nos preocupamos? Perguntou-me e lhes pergunto a vocês. Pelos problemas, me dirão. A preocupação, meus caros irmãos, é um hábito de muito mau gosto, de nada serve, nada resolve, tem que aprender a viver de instante em instante, de momento em momento. Por que há de preocupar-se? Assim, pois, ante tudo, não permitir que a mente e que os sentimentos se intrometam nas diversas circunstâncias da vida. A personalidade humana deve tornar-se tranquila, passiva. Isto implica, de fato, uma tremenda atividade da consciência. Isto significa aprender a viver conscientemente. Isto significa pôr os alicerces para o despertar. Todos gostariam de ver, ouvir, tocar e palpar as grandes realidades dos mundos superiores, mas naturalmente, como poderiam os adormecidos converter-se em experimentadores das grandes realidades? Como poderiam, aqueles que têm a consciência em sonhos, ser investigadores da vida nas regiões suprassensíveis da natureza e do cosmos? Se nós despertássemos consciência, poderíamos comprovar o fato concreto de que o mundo não é tal como o estamos vendo. Muitas vezes tenho dito, e hoje o volto a repetir, que todas aquelas maravilhas que figuram no livro de As Mil e Uma Noites, todos esses prodigiosos fenômenos mágicos da antiga Arcádia, todos esses milagres da terra primigênia, daqueles tempos em que os rios de água pura de vida manavam leite e mel, não terminaram, seguem acontecendo de instante em instante, de momento em momento, aqui e agora. Poderia objetar-se-me que, se isso é assim, por que não os vemos? Por que não presenciamos o insólito? Por que não se nos dá a possibilidade de experimentar essas maravilhas? A resposta é a seguinte: ninguém nos tem proibido a capacidade de experimentação, ninguém nos impede de ver e ouvir o que acontece ao nosso redor. Se tais fenômenos não são perceptíveis neste momento para nossos sentidos exteriores, se deve a um só motivo. E por certo muito grave estamos em estado de hipnose, adormecidos, e o sujeito em transe hipnótico, tornar-se incapaz para a percepção de tais fenômenos. Muito se tem dito sobre o abominável órgão condartiguador, órgão fatal que a humanidade teve nos antigos tempos.
Não se perdeu de todo, bem sabemos que ainda existe um resíduo ósseo, na base inferior da espinha dorsal, ninguém o ignora. Tal resíduo pertence ao abominável órgão condartiguador, e possui, entre outras coisas, um poder hipnótico formidável. Essa corrente hipnótica geral, coletiva, é fascinante. Se vemos alguém, por exemplo, vestido com extravagância pelas ruas, não sentimos espanto, dizemos, simplesmente, que sujeito tão excêntrico. Outro, que vá conosco, dirá, assim está a moda. O de mais além exclamará, eis aí um hippie. E um ancião que passe pela calçada da frente, limitar-se-á a pensar, como está a gente da nova onda. Mas, uns e outros, estão em estado de hipnose e isso é tudo. Submetam vocês a qualquer sujeito vinte a um sono hipnótico profundo, digam-lhe logo que está em meio do oceano, que se desvista porque se vai afogar, e o verão vocês se despindo, digam-lhe que é um grande cantor, e o verão vocês cantando, ainda que, em realidade de verdade, não faça senão dar alaridos, digam-lhe que se deite no chão, e se deitará, que se ponha de cabeça e se porá, porque está em estado de hipnose. Fiz, há pouco, uma viagenzinha para lá, até o porto de Vallarta. Ali existe, como em Acapulco, um barco para os visitantes. Não tive inconveniente algum em comprar a passagem que houve de levar-nos até uma praia próxima. O trajeto foi ameno, delicioso. Navegar no Pacífico resulta agradável. Havia ali certo cavalheiro de marras que a fez de hipnotizador. Quando ressoaram os instrumentos do conjunto, disse às pessoas que dançassem, e dançaram, que se tomassem das mãos, e todos se tomaram das mãos, aos noivos que se beijaram, o único que faltou àquele homem, aquele hipnotizador improvisado, foi dizer-lhes que se pusessem de cabeça, mas tudo o que ele ordenava se fazia. Era de rir-se e de admirar-se ao mesmo tempo, ver todas as maravilhas que fazia o hipnotizador, como jogava com os passageiros, como os fazia rir, como os fazia saltar, como os fazia dar voltas, etc., etc., etc. Claro, eu um sujeito que estou acostumado a estar em estado de alerta percepção, alerta novidade, limitei-me, exclusivamente, a ver a esses tolos em estado de hipnose. Observem vocês a propaganda, compre você tal remédio, infalível contra a tosse. Cada anúncio dá ordens ao povo hipnotizado para que vá a tal ou qual lugar, para que compre tal ou qual sabão, tal ou qual perfume, para que visite tal ou qual consultório, etc., 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 e as pessoas se movem sob as ordens dos hipnotizadores, os quais, por sua vez, estão também hipnotizados por outras pessoas e por outras multidões, como as mesmas multidões, todos andam em estado de hipnose, de transe hipnótico. Mas custa trabalho saber que um está em estado de hipnose. Se as pessoas se o propusessem, poderiam despertar desse estado tão lamentável, mas desgraçadamente não se o propõe ninguém. Custa, pois, repito, muito, descobrir o estado de hipnose em que um se encontra, vem a dar-se conta de que existe o hipnotismo, quando a força hipnótica flui mais rápido, quando se concentra em determinado lugar, quando se faz uma sessão de hipnotismo. Fora disso, fora de tal momento, não se dá conta de que está em estado de hipnose. Se pudesse despertar desse sono em que se encontra, veria então os fenômenos maravilhosos que desde o princípio do mundo se têm sucedido ao seu redor. Eu conheço fenômenos tão simples que qualquer pode vê-los, são físicos, materiais, estão à vista de todo o mundo, e no entanto, as pessoas, vendo-os não os veem. Poderiam dizer-me, perguntar vocês, e com justa razão, ou poderiam exigir-me, para falar mais claro se isso é assim, por que não nos menciona sequer motivos? Porque se eu lhes mencionasse a vocês qualquer desses fenômenos, que são perceptíveis à simples vista, os viriam de imediato, mas morreriam vocês, porque resulta que todos esses fenômenos, atualmente, que correspondem a forças e prodígios, estão ciumente vigiados por certos elementais muito fortes, que ao sentirem-se descobertos, causariam a morte dos curiosos, e como não tenho vontade de criar-me um panteão por minha conta, vejo-me na necessidade de calar. Assim, pois, irmãos, faz-se necessário despertar, se é que se quer perceber as grandes realidades da vida, mas só é possível despertar sabendo viver. Como poderia despertar alguém que é um brinquedo dos demais?
Se eu lhes insultasse a vocês neste instante, estou seguro de que vocês não me tolerariam, protestariam violentamente, e os melhores de vocês se retirariam de imediato. Vejam quão fácil é fazê-los mudar a vocês. Basta com que eu lhes diga uma palavrinha dura, e já ficam corados e furiosos. Agora, se quero bajulá-los, me basta dizer-lhes palavrinhas doces, e já estão contentes. Isto é, vocês são vítimas das circunstâncias, não são donos de si mesmos, e isso é lamentável, verdade? De maneira, irmãos, que quem queira ser amo de si mesmo, deve começar por não permitir que a mente e os sentimentos intervenham nos assuntos da vida prática. Claro, isto requer, repito, como já o disse, uma tremenda passividade da personalidade e uma espantosa atividade da consciência. Precisamente isso é o que necessitamos, atividade da consciência. Quando a consciência se torna ativa, sai de seu letargo, e então, é óbvio que vem o despertar. Ante tudo, devemos começar por não fazer o que fazem os demais. Quando chego aos restaurantes, e vou com toda a minha gente, à hora da comida posso evidenciar o fato de que todos passam ao banheiro a lavar-se as mãos. A mim me podem tratar de porco, de sujo, mas eu não passo a lavar-me as mãos. Quando se me interroga sobre o motivo, sobre o porquê, respondo, simplesmente porque a mim não me agrada fazer o que os demais fazem, isto é, não me agrada ser máquina. De maneira que se os demais se põem de cabeça, eu também tenho que pôr-me de cabeça? Se os demais andam de 4 patas, eu tenho que andar de 4 patas. Por quê? Não, irmãos. Necessitamos converter-nos em indivíduos, e isso somente é possível desegoistizando-nos, e não permitindo que a mente e os sentimentos se intrometam nas distintas circunstâncias da existência. Quando nós começamos com este trabalho, quando aprendemos a tornar-nos tremendamente passivos, para dar-lhe oportunidade às grandes atividades da consciência, vemos que tudo muda. Quero citar-lhes nada mais que um fato concreto. Encontrava-me em uma casa, não importa qual, um dos meninos bem daquela casa, andando por ali, por essas ruas do mundo, convertido nada menos que em um Dom Juan Tenório, fez das suas, por lá, com uma menina. Conclusão, intervêm os familiares daquela, pois claro, apresentando-se nessa casa os mesmos, buscam o nenê da mamãe, o meninoben. Travesso? Isso sim, mas apaixonado. Parrandeiro e jogador? Não o sei, somente sei que é um verdadeiro Dom Juan. O pai da dama vem, naturalmente, com intenções de balear o cavaleirinho, ninguém se atreve a sair, só eu, que estou ali, faço ato de presença, como se me tem dado a oportunidade de mediador, a aproveito. O furioso chefe de família chama ao jovenzinho aquele para casa, detenho ao jovenzinho e faço entrar ao chefe de família ofendido. Com grande doçura e amor, convido ao ofendido e ao Dom Juan a sentarem-se todos, e claro, ambos tomam assento. Junto com o chefe vem uma senhora, compreendo que se trata da mãe da dama. Há palavras terríveis, não falta senão sacar a pistola e dispará-la, no entanto, digo ao senhor com boas maneiras, tudo é possível arranjar, mediante a compreensão tudo se pode solucionar, com matar não se resolve nenhum problema. Aquele homem sentiu-se, pois, surpreendido, não pensava que naquela mansão houvesse alguém tão sereno e tão tranquilo. Há conversações, intercâmbio amistoso entre o chefe e o Dom Juan, tudo se arranja e se marcha o ofendido levando sua pistola com os 5 tiros, não disparou nenhum de tantos que queria disparar. E tudo se arranjou, por quê? Porque eu pus um estado de consciência superior àquele evento, ao servir de mediador, mas se eu houvesse aconselhado aquelas pessoas a proceder com violência, se eu mesmo, dando-me ares de muito bom amigo, houvesse respondido com duras palavras, as circunstâncias teriam sido diferentes e o Dom Juan teria ido parar no panteão, e estas duas famílias se teriam cheio de luto e de dor. De maneira que as circunstâncias da vida dependem de nossos estados de consciência, mudando seus estados de consciência, mudam as circunstâncias, isso é óbvio. Não podemos mudar as circunstâncias da vida, se não mudamos antes nossos estados de consciência. Os convido, pois, a vocês, à reflexão mais profunda. Conforme nós formos permitindo que a consciência se torne ativa, conforme formos nós controlando a mente e o sentimento, para que não metam seus narizes onde não devem, o resultado será maravilhoso, porque à medida que a consciência se torna ativa,
o processo do despertar se acentua. E não somente mudam todas as circunstâncias que nos rodeiam, mas além disso, começamos a notar que durante as horas em que o corpo físico dorme, nós trabalhamos, vivemos, diríamos, fora do corpo físico de forma mais consciente. E assim, à medida que a personalidade vai se tornando passiva, à medida que a mente e o sentimento vão sendo refreados para que não se metam onde não devem, o despertar irá se fazendo cada vez maior, e assim, terminaremos convertidos em grandes investigadores da vida nos mundos superiores. Quem queira despertar, deve fazê-lo aqui e agora. Quem desperta aqui e agora, desperta em todos os cantos do universo. Bem, meus caros irmãos, até aqui com esta palestra. Daremos, sim, oportunidade para que os que queiram perguntar, perguntem com a mais inteira liberdade. Item estudante. Venerável mestre, você acaba de dizer que não todos têm o corpo astral. Minha pergunta vai consistir em saber, desde logo que com sua resposta creio ficará bem esclarecido, por que a pessoa que sonha, e eu creio que todo mundo sonha, está em seu leito, adormecido, e no entanto, sonha que está em lugar, ali o que houve, uma projeção do corpo astral ou uma projeção da consciência, ou uma projeção do pensamento. Item mestre. Com o maior prazer vamos dar resposta a nosso irmão Rua. Certamente o corpo astral ou o corpo kitiano é um luxo que não todos os seres humanos se podem dar. Ninguém nasce com corpo astral, exceto aqueles que em vidas anteriores o criaram. Quando um se tem dado o luxo de criar esse corpo, pode trabalhar e viver com tal veículo nos mundos superiores de forma natural, tão natural, como vivemos em corpo físico. Mas como todos não criaram ainda esse maravilhoso instrumento da existência, é claro, quando atua já fora do corpo físico, seja porque se tem escapado através da morte, ou durante as horas do sono, atua o ego. Quer dizer que a essência, o material anímico, diríamos, o fator diretriz de todos os processos psicológicos que levamos em nosso interior, está engarrafado entre o ego, entre o eu, o mim mesmo, o si mesmo, e quando chega a hora do sono normal, comum e corrente, o ego, o eu psicológico, dentro do qual está enfrascado a essência, abandona o corpo físico, para que o veículo vital possa reparar ao corpo denso, porque se o veículo vital não repara o corpo denso morre. E para que o veículo vital possa reparar o corpo físico faz-se necessário que o ego, entre o qual está enfrascado a essência, abandone o corpo físico. Então o ego viaja pelos distintos lugares do mundo, e claro, como queira que leva a consciência adormecida, sonha, e os sonhos são transmitidos através do cordão prateado, e então chegam ao cérebro físico. Mas é o ego quem, diríamos, sai fora da forma densa, e isso é tudo. Há alguma outra pergunta, irmãos? Podes fazer tua pergunta. Item estudante. Havíamos falado do falso corpo astral ou corpo de desejos. Podemos nós identificar o corpo de desejos, assento das emoções, com o ego? Item mestre. Certamente, o corpo de desejos não é mais que o próprio ego, não é um corpo em si, é uma série de formas ou agregados que se penetram e compenetram mutuamente sem se confundirem. Que a esse eu, a esse ego, lhe chame alguém corpo de desejos, lá ele, tampouco se lhe pode chamar corpo em si mesmo, mas se assim quer chamar-se-lhe, que se lhe chame, no entanto, não seria correto, posto que o ego não tem individualidade alguma, não é um organismo, é tão só uma soma de agregados. Se isso se faz de forma convencional, dizemos, fulano de tal saiu em corpo astral. O que sabemos se esse fulano não tem ainda o corpo astral? Saiu foi no ego, dentro do qual está a essência, a consciência, esteve um pouco desperto e pôde viver fora do corpo físico, pôde mover-se, viajar a distintos lugares. O que passa é que o ego faz às vezes de corpo astral. Mas dista muito de ter a perfeição do corpo astral. O ego é o ego e isso é tudo. Item estudante. No entanto, você diz que algumas pessoas informadas, embora não da sabedoria gnóstica, concretamente do arcano AZF, que não podem fabricar os veículos solares, mas sim que cultivam alguma disciplina de índole mística ou esotérica, podem por meio da oração, dos bons pensamentos, no ego, ter contato com entidades divinas? É possível que alguém esteja desperto ainda que esteja engarrafado no ego? Item mestre.
Pois, certamente, é possível que por um instante alguém esteja desperto ainda que esteja engarrafado entre o ego. Se a consciência logra despertar, obviamente é porque o ego perdeu volume, e quando despertar é radical, total, absoluto, o ego já não existe, desapareceu. De maneira que, à medida que o ego vai sendo reduzido a cinzas, a consciência vai despertando. Esse despertar nunca é imediato, se vai ascendendo de forma graduativa. Normalmente, qualquer um pode ter 1% de consciência desperta, ou não tem nada, outro pode que tenha 2 e outro 3%. Se a humanidade tivesse 10% de consciência desperta, já não haveria guerras. Ter 100% é algo muito difícil, só os Kumarás poderiam ter esse 100%, os grandes Prajapatis, os grandes Elohim. Mestres tão excelsos, tão grandiosos como Helena Petronila Blavatsky, que estudou aos pés do venerável grande mestre K.H. No Shangri-La, no entanto, não pode dizer-se que tenha 100% de consciência desperta, terá 50%, mas não 100%. Ou Ouspensky e Gurdjieff, só estes lograram certo percentual de consciência, mas dizer que chegaram ao 100% é difícil. Se Gurdjieff teve 60 ou 70 foi bastante, mas o 100% somente o tem mestres como K.H., como Moria, como Jesus de Nazaré, como Hilarion, quem se chamasse Paulo de Tarso, mestre imortal que conserva um corpo físico perfeito, mas os mestres que não alcançaram a estas alturas ainda, que não puderam ainda ingressar, diríamos, a parte mais seleta da humanidade divina, que não alcançaram a ressurreição, ainda não gozam desse percentual tão absoluto de 100%. Assim, pois, meus caros irmãos, devemos de refletir profundamente. Alguém poderia começar por melhorar seu percentual de consciência, ter o 5 ou o 10%. Em todo caso, conforme o ego se for dissolvendo, o percentual da consciência se irá aumentando, e à medida que o percentual da consciência vai aumentando, a capacidade para investigar nos mundos superiores se vai fazendo cada vez mais intensa. Também podem lograr mediante a meditação interior profunda que a essência, o material psíquico, se desembotelha ainda que seja momentaneamente de entre o ego, para experimentar isso que é o real, isso que não é do tempo. Tenho dito que, quando a essência ou o Buddhata atua em ausência do eu, do mim mesmo, do si mesmo, fundes inteiramente, ainda que seja momentaneamente com a alma humana no mundo causal, e então atua, diríamos, algo assim como de forma búdica. Pode sentir em si mesma, vivenciar em si mesma, um elemento que transforma radicalmente. Por isso é que a meditação Zen, por exemplo, e Shan resultam tão formidáveis, porque permitem à essência o desengarrafamento. Se alguém tem experimentado em si mesmo, alguma vez, o vazio iluminador, é diferente às demais pessoas, quem tenha sentido alguma vez esse elemento que transforma, indubitavelmente, que esse indivíduo em seu proveito passou por uma experiência grandiosa, que o reforça em suas profundidades mais íntimas, que lhe dá ânimo para a autorrealização, que o incita a uma atividade tremenda contra o mim mesmo, o si mesmo. Porque uma coisa é ter experimentado alguma vez o vazio iluminador em ausência do eu psicológico, e outra coisa é ter realizado o vazio iluminador. Alguns falam do tão. Mas uma coisa é, diríamos, ter visitado tão em ausência do ego, e outra coisa é realizar o tão em si mesmos, aqui e agora. Nós necessitamos, irmãos, necessitamos realizar o tão. Nós necessitamos, diríamos, realizar em si mesmos, ou autorrealizar em si mesmos ao vazio iluminador. E isso somente é possível, meus caros irmãos, trabalhando intensamente, sabendo viver na vida prática, não permitindo que a mente e os sentimentos intervenham nas diversas circunstâncias da vida, dando-lhe oportunidade sempre à consciência para que seja ela a que age e não nós. Quando procedermos assim, de fato nos colocaremos no caminho que há de conduzir-nos de uma forma efetiva ao despertar. Necessitamos ser diferentes às multidões que nos rodeiam, não fazer o que fazem os demais, necessitamos converter-nos em verdadeiros indivíduos. Hoje em dia não somos senão máquinas. A uma máquina se lhe toca um botão e move uma roda, se lhe toca outro botão e a deixa de mover, se lhe move uma alavanca e joga para frente, se lhe move outra e joga para trás. Assim somos nós, nos fazem e fazemos, nos dizem e dizemos, nos ferem e ferimos. Cada qual pode jogar conosco como lhe der sua vontade.
Somos vítimas de todo o mundo. É a crua realidade dos fatos. Até aqui, meus caros irmãos.